seja muito bem-vindo mais uma vez. É uma satisfação tê-lo aqui conosco. Conheci você através do seu Instagram, Metodologias Ativas em Ação. Como eu falei para você, tenho acompanhado as suas publicações. Algumas eu tenho utilizado nas minhas formações e capacitação docente também. Muito pertinentes, aquelas que não se aplicam muito à minha área, mas eu tenho divulgado entre os professores, porque eu vejo que tem algumas que têm foco na exata e são extremamente importantes. Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre você e na sequência eu peço que você se apresente melhor para que a gente possa conhecê-lo também. Tá? Então o professor Erasto Alonso, ele é licenciado em matemática, mestre e doutorando em ensino e matemática e trabalha como docente no Instituto Federal do Rio de Janeiro, que particularmente, professora, eu tenho a minha irmã e a minha mãe que são professoras do Instituto Federal aqui do Mato Grosso. Então, tenho um carinho imenso pelo Instituto Federal também, por conhecer mais como é desenvolvido o trabalho, né? Dentro do Instituto Federal, um trabalho muito diferenciado, tanto na educação básica, ensino médio, quanto no ensino superior. Então, como a gente conhece as práticas e toda a dinâmica do trabalho, eu tenho essa afetividade, além de tê-las, né? Lá dentro, mas pelo próprio trabalho mesmo do Instituto de um modo geral. Então, vamos lá falar um pouquinho mais sobre você, as atividades que você desenvolve. É interessante, porque eu também tenho um fator afetivo com o Mato Grosso, porque eu estive no estado em 2019, né? E, assim, foi um passeio incrível, então, muito interessante. Participei de um evento, Encontro Nacional de Educação Matemática. Fui palestra e apresentei um artigo e aí passei um pouquinho também pelo estado e foi um prazer. Então, eu acho que você já apresentou pontos básicos assim, né, da minha formação. Sou licenciado em matemática. Minha formação nessa básica, né, de exatas. E aí eu vou para a área de ensino de matemática, porém eu vou me aprofundar um pouco mais, principalmente isso já vem desde 2017 para cá, eu venho me aprofundando em metodologias de ensino especificamente, independente se elas forem para o uso da matemática ou para outros componentes curriculares, né? Então é o que eu tento compartilhar. O perfil do Instagram ele começou como deixa eu compartilhar essas práticas que eu estou fazendo na minha sala de aula, que para mim estão sendo muito enriquecedoras, para os meus alunos, e para mim como docente, né, como profissional, deixa eu compartilhar, né? E aí, em 2021, dezembro, ainda começo de forma bem incipiente o perfil no Instagram, e aí eu venho compartilhando ideias, artigos e pesquisas. E eu estou terminando agora o meu doutorado, né, até março, espero Deus defender minha tese de doutorado, sobre sala de aula invertida, especificamente. Eu foco na matemática, né, na minha tese de doutorado, só que os estudos envolveram todas as componentes curriculares, né, e eu faço um foco final ali com professores de matemática. Tudo isso para dizer que o tempo todo assim, da minha prática, né, eu estou utilizando as metodologias ativas em conjunto, a teoria e prática, né? Então, eu estou fazendo estudos de mestrado, doutorado, pesquisa. Fui professor coordenador de iniciação científica para alunos licenciandos com o tema de metodologias ativas. Então, a gente publicou vários artigos, né? Projetos, e fora projetos pessoais sobre o tema. Então, eu sou professor do Instituto Federal hoje, atuo no ensino médio técnico integrado e também na licenciatura em matemática. Ministro aulas de metodologia de ensino também, né, que envolve essa coisa. E o mais importante, né, que eu acho que nós, como professores, vocês fazem parte, né, fazemos parte de um clube do livro, que é a gente ler fontes teóricas, né? Esses livros todos, eu estou até com um livro aqui em mãos, né, que é esse livro que a gente... vocês estão lendo aqui agora. E o livro, seja ele qual livro for, né, o mais que incite a prática, ele é um apanhado teórico, né, sobre um assunto. Por mais que ele deixe dicas práticas, por mais que ele sugira práticas, ele tem esse cunho mais teórico.
Já Aham. quando a gente vai para a nossa prática de sala de aula, a gente tem que tentar pegar, né, das melhores práticas, daquilo das nossas vivências, da nossa experiência, para tentar transformar aquela teoria que nós desejamos que se torne prática. Né? Então, eu tenho Sim. tentado também, tanto no ensino médio quanto na graduação, eu dou aula de conteúdos também matemáticos, dou aula de cálculo 1, né, essas coisas mais voltadas para matemática. Eu também utilizo metodologias antigas. Dou aula para o ensino médio, primeiro ano, também utilizo rotação, prestação, sala de aula invertida. Nós passamos também por dificuldades, né, de tecnologia, acesso à internet boa, que talvez seja a realidade de muitos, né, assim, acredito. Temos também dificuldades muitas lá. Então, a primeira fala, além de contar, né, um pouquinho do que eu fiz até hoje, né, é assim, que eu acho que uma das coisas, né, que marcou nessa minha trajetória com metodologias ativas é ler, estudar, aprender, mas também aliar, né, a prática, né, não Uhum. a teoria, né, colocar em prática, estudar a fundo, né, para eu conhecer o que eu estou fazendo, mas colocar em prática já aquilo que eu aprendi para que aquela aprendizagem se ponha à prova na prática, né? Sim. Enfim, essa é um pouquinho da minha trajetória, né, e é Por- isso. Porque quando nós, até o começo do livro, né, eu achei muito interessante que eles deixam aqui logo na primeira parte aí do capítulo das imersivas, né? Não se pode transmitir experiência, é preciso passar por ela. Então, por Sim, mais que nós tenhamos, né, aqui o contexto se aplica à questão da imersão mesmo na realidade aumentada e realidade virtual. Mas eu acho que toda a estratégia de metodologia ativa, seja ela utilizando um recurso tecnológico ou utilizando as práticas, as dinâmicas, a forma de organizar todo esse processo, já tem essa necessidade realmente de a gente vivenciar. Até quando a gente fala, em alguns momentos tem uma amiga, né, particular, a professora Ludmila, que trabalha também muito com metodologias ativas. Vi que entrou a professora Denise aqui também, que é uma parceira que trabalha comigo. Então, quando a gente é convidadas, aí nós somos convidadas para fazermos palestras, aí é diferente, porque a gente sempre fala assim, pessoal, nós vamos trabalhar com oficinas, num processo de imersão física, né? Que a pessoa vai vivenciar. E como o feedback é interessante, né? A gente sai assim muito feliz quando a gente termina, porque o pessoal fala, sempre ouvi falar em PBL, mas ir lá falar PBL é uma coisa, quando a gente coloca já a teoria, a gente explana de uma forma mais superficial, mas a gente fala assim, primeiro eu quero que você venha vivenciar o que é isso. Aí a pessoa sai, nossa, mesmo eu trabalhando na educação, no ensino fundamental 1, eu vou conseguir fazer um caso, tenho poucos alunos, eu consigo, TBL, e assim sucessivamente, porque quando a pessoa vive essa experiência, ela também compreende, né, ainda no processo de formação, se isso é possível ou não levar para a realidade da sala de aula dela. E quando nós, professores, fazemos esse recorte, né, das estratégias que a gente estuda e levamos para a nossa sala de aula, é lá que a gente vai colocar a prova, como você disse. Lá que eu vou saber se adapta àquele público. Às vezes a estratégia é maravilhosa na literatura para aquele contexto que foi utilizado. E às vezes não pode não dar certo para aquela idade, para aquele conteúdo, para aquele componente curricular que a gente está trabalhando naquele momento. Então, é ali que a gente precisa vivenciar e também acho que a gente acaba realizando muitas adaptações nossas, né, professor? De acordo com a nossa sim, realidade. e essa frase que você comentou inicial, né, não se pode transmitir experiência, é preciso passar por ela, vale para nós, como você falou, né, muito à prova, né? Porque aqui pode ter um roteiro muito detalhado e maravilhoso, né? Mas em cada sala, em cada aula, nossos alunos vão agir de maneira diferente, vão ter conhecimentos prévios diferentes, vão estar numa cultura imersa diferente, né? Cada escola é uma escola, tem escola que também tem estrutura física, tecnológica, muito superior a outras. Os nossos alunos têm escola que a realidade é que os alunos têm tablets, celulares, tem internet maravilhosa, tem outras que Uhum. ninguém tem celular. Então,
cada realidade deve ser adaptada, cada plano de aula, cada metodologia deve ser adaptada. Ao meu ver, duas coisas, né, principais. A realidade sua e dos alunos Uhum, e aos objetivos de aprendizagem, porque muitas vezes a gente pega essas metodologias, e a gente está aqui, metodologias imersivas. Aí a gente pode falar de realidade aumentada, a realidade virtual, umas mais ou menos imersivas. Só que muitas vezes eu vejo que as pessoas esbarram assim, né? Como fazer, mas também tem onde, né? Esse como fazer, muitas vezes é em que aula, né? Tipo assim, como que eu vou uhum. botar em prática as minhas aulas? Aí eu deixo a pergunta, né? Aberta, assim, para a gente pensar. Qual o objetivo daquela aula? Porque esse é o mais importante, né? O que eu quero que o meu aluno saia da porta para fora. Quando ele acabar a aula, ele sair, o que eu gostaria que ele soubesse ao final dessa aula, né? Uhum. Então, tem até ideias, né? Não sei se vocês já viram esse livro, que até tá, que é o Planejando, que fala sobre planejamento reverso, eu esqueci o nome exatamente. É esse livro aqui, né? Planejando para a Compreensão. Esse Ele eu fala só sobre vi na planejamento. Amazon, professor. Tá lá na minha lista de desejos na Amazon. Eu via tanto falar sobre planejamento reverso que eu acabei, quando deu para comprar, eu acabei comprando. E aí, ele fala sobre essa coisa do planejamento reverso, de nós começarmos pelo fim. O que eu quero que o meu aluno saia da minha aula sabendo, né? Então, Aham. se eu souber isso, eu vou voltar para o passo anterior, que é o que eu tenho que fazer aqui no meio da aula, durante a aula, para que ele alcance aquele objetivo final. E Uhum. aí, do momento que eu sei o que eu vou fazer durante a aula, vem o inicial, que é o planejar, né? Preparar os materiais. Preparar o material é o último. Nesse preparar o material, pense que é preparar de acordo com uma metodologia. Então, se eu vou usar a realidade aumentada, se eu vou usar algo que é mais ou menos imersivo, quando vocês, eu acredito que vocês tenham lido esse capítulo, pensado sobre ele, e tenham tido ideias, porque o livro deixa, né, tem a aba ali fácil, fácil, né? Vai dar Aham. dicas de como você colocar em prática, né, assim, de uma forma um pouco mais fácil, né, para gente. Então, provavelmente os leitores, professores, tiveram vários insights, né? E aí, muitas vezes a gente fica pensando, como, né? Como que eu vou fazer isso, né? E aí eu pergunto, será que vai ser necessário na sua aula, por mais incrível que essa imersão seja? Será que na sua aula, sei lá, se você é professor, tem professores de diversas componentes no grupo? Sim, nós iniciamos com muitos professores da área da saúde, ensino superior, e gradativamente tivemos uma adesão, então nós estamos aí com variando entre 390 e 410 membros, com uma diversidade entre ensino superior e ensino na educação básica e de diversas áreas. Então estamos com um grupo bem heterógeno. Aham. É ótimo. Porque quando a gente fala, por exemplo, da área da saúde, eu até fiz um treinamento com o pessoal de fisioterapia. Uma galera aí, então tem a ver com a área médica, né? Então, se você vai fazer, por exemplo, o pessoal estava fazendo uma aula que os alunos tinham que simular um tratamento de fisioterapia para os pacientes acamados em estado terminal, não sei o quê. Então, aquele momento do treinamento valia muito sentido eles fazerem uma realidade virtual para... Por quê? Não tem uma pessoa acamada, né? Assim, até é Uhum. antiético trabalhar com uma pessoa, fazer um treinamento, sem teria que ter as devidas autorizações legais, de saúde. Então, era uma situação muito difícil ter, de fato, uma pessoa acamada ali, para eles visualizarem qual é o ambiente, né, específico ali. Então, naquele caso, talvez valesse a pena você pensar numa situação virtual de imersão para você, como aluno que está aprendendo, nunca vivenciou uma situação dessa como profissional, de visualizar aquela situação. Uhum. Agora, outra situação, estou dando aula de trigonometria, estou dando aula de linguagem, de gramática, para ensinar o que é um advérbio, adjetivo, verbo. Talvez não precise. Se tiver algum professor de português, talvez ele até consiga melhor do que eu dizer, né? Se precisa ou não, se seria, me dê algum exemplo. Mas eu, olhando de fora agora, talvez essa situação não seria o caso de uma Aham. imersão, a necessidade.
Então, as metodologias, elas têm que estar a nosso serviço e a serviço da aprendizagem dos alunos a respeito dos conteúdos, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né, para nós pensarmos. Para que eu vou usar essas metodologias que são imersivas, né? Então, nós questionarmos, né? Não ler o livro, ficar entusiasmado e querer usar para qualquer conteúdo que seja, né? Verdade, porque às vezes acontece que a gente vê, principalmente as mais populares, né? Que era o TBL, o PBL, eu quero aplicar. A gente sabe que se você tem uma sala com mais de 12 alunos, você não consegue fazer uma sessão tutorial com o que se diz na prática, né? O que se diz na teoria, você não consegue executar na prática com um grupo maior que esse. Aí também existe o perfil do aluno, se for um grupo ainda muito imaturo, que não tem a responsabilidade pelo seu aprendizado em estudar sozinho, a gente não vai conseguir seguir um PBL. Então, são estratégias que, por mais que estão muito divulgadas, quais delas se adaptam à minha realidade que eu tenho, inclusive a essa imersiva, como o professor falou, mesmo aqueles locais que se adaptam, a gente sabe dos recursos que são pouco disponíveis, né? A gente não tem acesso à internet de qualidade na maior parte dos nossos locais de trabalho no país todo. A questão da aquisição desses materiais, que ainda são muito caros, né? Que ela traz até um discurso dizendo que é muito da área de gamers, e são pessoas que investem na tecnologia, mas elas também não compreendem quem fabrica a necessidade e a possibilidade de adequação à educação. E, consequentemente, fica muito oneroso também a aquisição desses recursos. E aí, se a gente pensa em instituições públicas, esse recurso também, além de ficar oneroso, a gente precisa ter uma isonomia em divulgar e disponibilizar para a maioria das instituições, né? Se for uma aquisição do município, do estado, ou, por exemplo, do Instituto Federal, aí acaba que um ou outro fica mais privilegiado em termos de utilização, né? Com certeza os alunos acabam que eles cobram bastante. Porque que tal local tem, aqui não tem, se é o mesmo. Por mais que a gente sabe que a distribuição de recursos não é igual, né, para todos os locais, mas será que naquele campus que fica num local muito longínquo, que não tem acesso à internet, qual a necessidade desse investimento, se outras estratégias também poderiam ser utilizadas lá e que vão contribuir com o aprendizado tão eficiente quanto que tem aquele recurso? Porque também ter o recurso e não aplicá-lo, e não ter, porque a gente já recaiu muito na área da saúde, principalmente na área médica, de instituições que adquirem manequins, simuladores, e acaba que ficam subutilizados ou até não utilizados, exatamente por não ter a parte técnica que dê todo esse suporte, né? Porque às vezes nós, professores, se a gente hoje chegar, eu não sei manipular todo o material de uma realidade aumentada. Já estudei um pouquinho sobre aquela... a de anatomia, que a gente faz o aumento, né, a mesa de anatomia, que você consegue fazer cortes, planos, eixos, por questão da minha prática. Mas aqui a gente também não dispõe dela para utilizarmos em aulas práticas. Mas, de repente, a instituição tem, o corpo docente não está ali preparado para utilizar, ou não tem esse conhecimento, até mesmo como você falou, que eu vejo que no seu Instagram você traz muito a questão da taxonomia de Bloom. Né, eu vejo que você pontua muito essa necessidade dentro do planejamento, que eu acho que isso é fundamental, e eu gosto muito das sínteses que você traz lá. Inclusive, se você quisesse, professor, falar um pouquinho sobre esse uso da taxonomia, como que você organiza dentro do seu planejamento, né, ou alguma outra questão, vamos dialogar. Eu só queria fazer um parênteses, porque o Fernando fez uma pergunta para nós aqui. Logo no início da tua fala, que você disse que utiliza algumas metodologias, ele perguntou assim, tudo presencial, que eu acho que ele quis saber se as que você utiliza era, né, sala de aula invertida, você estava falando da sua pesquisa naquele momento. Essa foi a primeira pergunta dele. E a segunda, ele perguntou qual livro, então eu acho que ele queria saber desse livro nosso aqui mesmo, que eu acho que eu mostrei, você também. Tá? É metodologias inovativas, tá, Fernando? Na educação presencial, à distância e corporativa. Não sei se ele também pode ter perguntado sobre o outro que eu mostrei, né? Planejando para a compreensão, né? Pode ser.
São esses dois livros. O livro da leitura que o grupo está lendo, né? Esse Metodologias Inovativas. Ele perguntou se eu uso no ambiente presencial. Sim. Isso. Lá desde 2020 1.2 já voltou presencial, né, depois da pandemia. E todas as metodologias que eu uso utilizando presencial, né, assim, dentro do ensino presencial. Só que a sala de aula invertida, né, assim, para quem não conhece, ela se baseia no envio de um material teórico prévio para o aluno assistir, ler, ver, estudar previamente a aula, para que a aula expositiva, que geralmente os professores dão no começo da aula, né, que o professor passa um tempo na sala explicando, vamos lá, gente, hoje nós vamos aprender aqui o Teorema de Pitágoras. O que é o Teorema de Pitágoras? É um teorema que então eu defino, demonstro, faço exemplo. Uma parte desse conceito teórico é enviado previamente para o aluno já chegar tendo essa parte teórica já vista. Não quer dizer que eu também não vou explicar em sala, mas eu não vou precisar passar 100%. As pesquisas mostram que, em média, os professores passam 60% a 70% na frente explicando, do tempo da aula. E aí você não precisaria passar esse tempo todo na frente explicando. Né? Você diminuiria, porque parte foi feita previamente na aula, né? Anteriormente à aula. Então você ganharia mais tempo de aula para fazer atividades de alto nível cognitivo. Como, por exemplo, aí vamos falar da taxonomia de Bloom, né, que você citou. Né? Na taxonomia lá, eu posso estar esquecendo aqui a ordem, que eu acabo às vezes esquecendo, mas o primeiro lá de baixo, ele vai falar muito sobre memorizar, lembrar, né? Que a gente até de forma exata, a gente tem que fazer que o aluno memorize sim, né? Não muita gente é contra isso, memorização. A gente, para, por exemplo, discutir a Revolução Francesa, o seu aluno ele precisa saber que a capital da França é Paris e que a França está na Europa, e a gente memoriza essas coisas. E é importante saber disso. Né? Que o continente europeu tem uma certa localização. A gente memoriza. A gente tem que, aí a segunda lá, né, lembrar. Lembrar, a gente precisa evocar essas coisas. Memorizar datas, nomes de pessoas, lembrar os feitos, né? O que foi a Revolução Francesa, por exemplo. Então, lembrar de uma fórmula, não só memorizar, mas lembrar como que eu aplico, aí vem aplicar, né? De pegar um contexto, um problema, e pegar o Teorema de Pitágoras e saber utilizar. Mas também vem aqueles mais avançados, os níveis cognitivos mais avançados. Como, por exemplo, quando a gente fala de analisar, avaliar e criar, né? Dado aquele Teorema de Pitágoras, por exemplo, como que eu posso criar algo novo? Quando eu estabeleço uma aprendizagem baseada em projetos, como que eu posso criar uma solução para um problema de um projeto? Então, essas componentes, esses níveis cognitivos mais avançados, eles só se estabelecem quando nós temos tempo para poder incentivar nossos alunos. Se nós passamos 70%, 80% da aula só falando, e o restante dos 30% a 20%, o aluno tem que fazer exercício na sala de aula, né? Porque aí a gente pede para eles fazerem exercícios parecidos com o que a gente fez. E aí, acabou a aula, tem que fazer chamada e entregar para o próximo professor, né? A gente vai mudar de turma. Então, ele perguntou, né? Na aula presencial, sim, mas tem essa componente à distância, né? Assim, que é prévio à aula, né? Ele tem que assistir, mas às vezes não é só tecnológico, né? Veja que eu botei, assistir, ler ou ver, né? Você pode, por exemplo, pedir para ele ler um capítulo de um livro, né? Ou não um capítulo, ler as 4 primeiras páginas do livro, que tem a parte teórica. Então, às vezes não depende só de tecnologia, né? Eu acho que isso também é um ponto fundamental, né? Assim, quando a gente fala de metodologias ativas, que eu particularmente vejo um erro em associar, sinceramente, a minha opinião, de associar metodologia ativa com tecnologia obrigatoriamente, entendeu? Sim. Porque nós sim conseguimos fazer com que nossa aula seja ativa,
em que ela tenha vários elementos de atividade plena do aluno, sem o uso de tecnologias digitais, né? Então, acho que é interessante também diferenciar o que são tecnologias digitais das outras. O quadro negro com giz são tecnologias, né? Tecnologias resolvem problemas, né? Antes a gente não tinha como escrever na parede do quadro, apagar de forma fácil. Criou-se uma tecnologia do quadro com giz, né? Que hoje já está, muita gente nem usa mais. Depois veio o quadro branco, porque solta o pó da alergia. Então criou-se uma nova tecnologia. E aí, assim, o quadro, a lousa digital, e aí vão criando, né, novas tecnologias, né? Umas mais digitais que outras, né? Estamos imersos hoje, né? Acredito que de uma forma mais ou menos nessas tecnologias que são digitais. Só que a sua aula, eu digo isso para os meus alunos lá de Paracambi, eu sou do FRJ, mas não do centro. Eu sou de uma região que é considerada quase que interior. E a realidade dos alunos lá, né? Eles estão se formando na licenciatura e vão dar aula nas escolas da região, que são dessa realidade. Não tem projetor, não tem data show, não tem computador, não tem celular, tablet. Nossa. E eu falo para eles, gente, a gente tem que arrumar a estratégia de utilizar as metodologias ativas nessas aulas. Como é que a gente faz isso? Então, a sala de aula invertida, por exemplo, a gente pode usar a leitura, imagens, qualquer coisa que não seja só por meio de digital. Se o seu aluno tiver, e você tiver como, é ótimo, né? O vídeo ele tem muitos benefícios até. Só que quando a gente fala de metodologias ativas, tem até aqui, eu vou olhar para o lado aqui que eu estou olhando uma anotação que eu tenho. Né? Tá, pode falar. Quando a gente fala que eu separei em 10 tópicos, né? Coisas que são consideradas, metodologias que podem ser uma aula sua considerada ativa, independente de seguir uma imersiva, sala de aula invertida, enfim. Então, por exemplo, número 1 aqui está falando da autonomia e protagonismo do aluno. Será que autonomia e protagonismo é só sendo imersivo e com tecnologias? Né? Então, participação efetiva a partir da experiência. Né? Então, eu vi uma experiência hoje até de uma professora, né, que pegou bula de remédio, caixa de remédio, né? Pediu para todos os alunos levarem caixas de remédio e a bula. Então, ela criou, porque remédio é associado com doenças, né? Coisas que às vezes deixam nossa vida um pouco mais triste. Então, a professora de português criou uma atividade com seus alunos, ativa, né? Dos alunos criando, e aí a caixa eles tinham que mudar o nome, mas que esse nome trouxesse mensagens positivas, né? Então, a amoxicilina virou a amorxicilina, né? Para trazer amor para as pessoas. Eles tinham que fazer a bula toda do remédio novo, que era uma atividade de língua portuguesa, né? E aí eles usaram lá a linguagem, escrita e tal, tudo mais. Mas veja como que não usou nenhuma tecnologia. Os alunos participaram de forma efetiva o tempo todo, né? Então, o desenvolvimento da capacidade crítica, reflexiva e analítica. Então, se você promover a criticidade do seu aluno, né, com ou sem tecnologia, aquela sua aula também vai ter um quê de ativo. Possibilidade do aluno aprender em seu próprio tempo, ritmo, estilo. Eu acho que quando a gente trabalha somente com aula tradicional, veja que não é uma crítica à aula tradicional, eu acredito no método expositivo, tá? Eu acho que ele é muito bom. Só que eu acho que muitas vezes nós usamos muito somente ele, né? Eu acho que essa é a crítica que a gente tem que fazer. Você explicar para os alunos o que você sabe de forma expositiva, isso é muito bom e as pessoas realmente aprendem, né? Eu vejo muita gente denegrindo isso, mas as pessoas podem aprender. Só que eu acho que a gente tem que integrar múltiplas formas de ensino, porque os conteúdos variam, nossos alunos variam, e a aprendizagem ela é multivariada, né? Então, acho que a gente tem que permitir que o aluno aprenda no seu próprio tempo e ritmo. Então, quando a gente fala, quando eu estou falando aqui de forma expositiva, você não tem como rebobinar para ouvir o que você não entendeu. Você pode até fazer uma pergunta aqui embaixo. Mas se você não entendeu e ia lá e acabar, se não ficasse gravado, você não ia poder rever para tentar ouvir de novo. Eu estou falando aqui no meu tempo, no tempo que eu acho que vocês podem aprender. Mas se eu falasse mais devagar, como eu estou falando agora,
Será que eu não atingiria um maior público do que eu estivesse falando mais rápido? Mas será que também eu não deixaria pessoas mais entediadas, pessoas que já sabem o conteúdo, ao falar mais devagar? Então veja que eu fiz essa brincadeira, né, de falar mais devagar para você ver que a forma como a gente fala numa sala de aula, muitas vezes, não só falar, né, que a gente rege a nossa aula, muitas vezes faz com que o aluno não tenha o seu tempo e ritmo de aprendizagem permitido. Só que quando a gente faz com metodologias ativas, a gente permite, né, que, de certa forma, os alunos percorram o seu trajeto de acordo com o seu tempo. Né? Então, estou fazendo um PBL, né, aprendizagem baseada em projetos. E aí, se os alunos estão desenvolvendo projetos em grupos, por exemplo, eles vão ter certa autonomia para descobrir coisas, criar coisas e, enfim, determinar ali, claro que tem um tempo semestral, anual da sua escola, né? Claro que tem um limite. Porém, dentro daquele limite, a gente consegue ter uma margem de erro, né, de trabalho, né, para permitir com que eles avancem em diferentes tempos de aprendizagem. Então, a colaboração, do ponto 5 aqui, é a colaboração entre os pares, entre os colegas, né? O professor está disponível para permitir que os colegas interajam entre si, né? Às vezes a gente aprende muito com os colegas. Eu subestimava, né, essa aprendizagem com os colegas. Eu digo para vocês, não subestimem. Não achemos que nós, professores, temos professores aqui, acredito que a maioria, não subestimem os seus alunos, não superestimem a sua explicação, achando que somente com a nossa explicação eles vão entender e aprender o conteúdo. Eu dou um exemplo. Eu pergunto para vocês aqui. Quando que vocês aprenderam a Teorema de Pitágoras? Qual a idade de vocês? Talvez aqui, vamos dizer, quando a gente tinha lá para os nossos 11, 12 anos. Aí você hoje, vou dar minha faixa etária aqui em torno dos 30 e poucos, eu sou professor de matemática, eu vou para a sala de aula e vou ensinar o tal do Teorema de Pitágoras. Aí um aluno apresentou dúvida, mas o colega do lado dele aprendeu tudo que você ensinou. E aí eu te pergunto, quem sabe mais quais foram as dificuldades na hora de aprender? Você que já aprendeu aquilo há 20 anos, ou o seu aluno que aprendeu tudo, acabou de aprender aquilo na sua aula? As dificuldades para serem superadas na hora da aprendizagem, o seu aluno que acabou de aprender, ele vai saber ajudar o seu colega com as dificuldades dele. Porque nós, muitas vezes, né, como professor, não conseguimos visualizar exatamente quais são as dificuldades de aprendizagem. Mas o seu aluno que acabou de aprender, ele sabe. Porque ele acabou de aprender. Né? Então, ele sabe o que ele é superar. Ótima essa reflexão, professor. Excelente. Gostei bastante. Porque realmente... A gente não vai deixar de ensinar, né? Eu entendi, mas perfeito. Porque até a questão, às vezes, da afinidade do discurso, né, deles, daquela... faixa etária, da juventude, às vezes a gente volta a lembrar o que foi difícil para nós, mas para ele hoje mudou o contexto, né? Porque são gerações diferentes também. Gostei bastante dessa... E a questão da colaboração na metodologia ativa, ela é extremamente importante, né? Sempre eu falo também a questão da humildade, porque se o professor acha que só ele é o detentor do conhecimento e que sem ele o aluno não vai aprender... que é aquela questão, quando a gente vai trabalhar metodologias ativas, você deve viver muito isso, quando você vai falar para os professores que já estão há anos em sala e que o padrão, né, e 80% da sua aula ainda é só a oralidade, geralmente esses professores falam assim, eu não tenho conteúdo, não sei se você ouve muito, jamais se eu for fazer isso eu não consigo dar o meu conteúdo, né, tipo, dar o conteúdo, assim, me dói até os ouvidos quando eu vou, porque o pessoal... É uma prisão ao conteúdo e o medo que aquilo não foi cumprido. Mas quando o aluno vê e faz os links, o que era essencial para ele aprender, a gente vê que lá no final do processo ele aprendeu também. Só que de uma forma tão mesclada que não ficou aquele compartimentado. Eu lá falei isso, eu falei aquilo. A segurança do professor parece que o aluno só aprendeu se ele for lá e fizer todas aquelas aulas e falar de todos aqueles assuntos. Né, para muitos é assim, e a gente tem que nos abrirmos, né,
a humildade de aprender com o aluno. Esses dias eu assisti numa matéria jornalística aquela menina que, você que é da área de exatos vai saber até explicar melhor que eu, achei lá do Sudeste, a menina que ensinou a achar a raiz quadrada de uma forma diferente, né? E daí até o professor publicou e ficou o nome dela agora, o método, né? E o professor não tá, os coleguinhas falando, né? Eu não estava entendendo o que ela falava, mas daí eu fui vendo, estava dando certo. Ela tentou ensinar aos outros o que ela tinha aprendido. Então, e por quê? Porque o professor muito provavelmente deu essa liberdade para que ela pudesse ir criando a estratégia e ainda compartilhar. Porque já pensou se ele falasse, não quero saber porque o certo é só assim. É assim que acha a raiz quadrada. Sempre foi, sempre será. Não teria tido essa oportunidade de uma criação e um compartilhamento dessa criação ainda, né? É verdade. O professor, ele deu espaço, né, assim, para colaboração e participação, e a intervenção da aluna mudou o andamento da sua própria disciplina. Veja como o aluno, ele interviu, influenciou do como os outros colegas, inclusive, iriam ser ensinados, né? Porque todo mundo queria aprender o método Júlia. Menina. Verdade. Então, isso é interessante, né? Quando a gente fala, nossa, o aluno também está lá para nos ensinar. Então, acho que o processo de aprendizado, nós somos eternos aprendizes e o aluno nos ensina muito. Então, essa humildade de ir de igual para igual, é lógico que tem toda a questão, né, da postura do docente, da nossa permanência em sala, e é exatamente por isso que estamos lá. Mas essa colaboração no aprendizado e no processo de ensinar tem que envolver os alunos, né? Não sou a única responsável só pela aprendizagem, é dele também, mas dele por quê? Como que eu estou envolvendo ele para que ele se sinta responsável, para que ele tenha autonomia, né, diante da aula? Então, essas relações que são estabelecidas, elas são extremamente importantes. E a gente fala que a metodologia ativa, para além da aprendizagem cognitiva, do que é essencial em termos de componente curricular, de ementa, né, lá dentro daquele componente do ementário, do conteúdo propriamente dito, mas são essas relações de aprendizagem socioemocionais, da colaboração, do trabalho em equipe, são aprendizados que ficam agregados ao uso de metodologias ativas, de respeitar a vez do outro, né, de avaliar o colega, de criar em grupo. Então, tudo isso daí, quando ele vai para o mercado de trabalho, é lá que essas necessidades de trabalho em equipe e colaboração são necessárias, hoje muito valorizadas, é lá que ele vai conseguir aplicar. E se a gente já consegue deixar isso em sala de aula, entremeado ao nosso ensino, só, né, junto com o agregado ao conteúdo, eu acho que é extremamente importante. A metodologia ativa, assim, na minha concepção, ela tem esse lado afetivo, emocional, colaborativo, participativo, ele aprende, ele consegue expor, ele tem que falar em alguns momentos. Então, isso desenvolve tantas outras habilidades para além da aprendizagem cognitiva específica daquele conteúdo. Tá, mas vamos lá, professor, te interrompi aí que o professor fala muito. Maravilhoso, ótimo. Você estava no item 5, né? Você complementou muito bem. E aí tem essa, complementando o que você acabou de falar, assim, na verdade é uma continuação, né? Você mencionou desenvolvimento de competências profissionais e pessoais, né? Você acabou de falar disso. Então você já me deu o gancho do número 6 aqui, né? E aí tem até algumas... eu olhei hoje um artigo que fala de algumas habilidades socioemocionais, né? Que são principais para serem mobilizadas que seria o ideal dos alunos terem, né, promovidos ao sair da escola do ensino médio, que é empatia, né, responsabilidade, resiliência e criatividade. Sem me aprofundar muito em cada um deles, né, mas são coisas que são muito importantes para nós adultos, né? E aí, se nós promovermos isso nas nossas aulas, no nosso micromundo, né, assim, da sala de aula que nós estamos, nossos alunos vão ter um pouquinho dessa influência, né? A gente não vai também influenciar a vida dele toda, como um todo. Nós vamos somar esforços para que isso aconteça, né? Que essas habilidades sejam mobilizadas, né? E aí o 7 é o aluno no centro do processo, pensar que
tudo é para o aluno aprender, né, e não para eu ensinar, né? É uma concepção diferente. Eu vou pensar em como eu ensino da melhor forma. Isso é maravilhoso pensar isso, mas isso não é o principal, né? O principal é como que o aluno vai sair da aula aprendendo, né? Então, e o que, né? Como, e o que e tudo mais. Essa deve ser a nossa principal. As outras são muito importantes, como eu ensino, como tudo vai acontecer. Mas o principal é o como e o que o meu aluno vai sair da minha aula sabendo, entendeu? Uhum. 8, professor como mediador, tutor, facilitador e não somente expositor de conteúdo. Então, pensar que eu posso ter outras funções do que só ficar no quadro escrevendo o tempo todo, explanando conteúdo e tal. E pensar em, se eu estou fazendo um projeto proporcionando uma imersão dos alunos, eu vou mais orientar eles, porque quem vai estar mais imerso são eles. Mas eu vou estar fazendo o quê? Direcionando eles durante toda a atividade. Entendeu? 9, educação que leva em consideração a experiência, realidade e conhecimento prévio dos alunos. É muito real isso aqui, né? Como a gente falou, né? A metodologia ativa no papel, às vezes, ela é linda, mas quando a gente aplica, ela não aplica exatamente como estava lá no papel. Muitas vezes não sai certo porque a gente ignora a experiência do aluno, o que ele já sabe, o que ele não sabe, a realidade, conhecimentos prévios. Só para dar um exemplo como isso impacta, né? Eu fui fazer uma análise de um livro didático, né, PNLD, do ensino médio, há uns anos atrás, e esse PNLD, né, leva o livro para o Brasil todo, inclusive para os ribeirinhos do Amazônia. Alguns dos mesmos livros que a gente utiliza vai para lá. E um exercício até de semelhança de triângulos, ia calcular a hipotenusa de um triângulo retângulo, eles deram um exemplo no livro de uma escada rolante. Nossa. E aí um professor que fazia parte do grupo falou assim, gente, esse aqui não tem noção, porque para o pessoal da Amazônia, do Ribeirinho, que vai pegar esse livro, a galera muitas vezes não sabe o que é um shopping de escada rolante, né? Assim, então não é que tem que tirar essas coisas, que não tem que falar, não tem que apresentar também um mundo novo para as pessoas, mas que se eu ignoro isso, eu vou dar aquilo ali e aquilo não vai fazer sentido, porque ele não sabe nem do que se trata, entende? Essa educação tem que levar, que a gente está pregando, que os livros que vocês estão lendo apregoam, né? É uma educação que leva em consideração a realidade, experiências prévias dos alunos, né? Não adianta eu tentar ensinar eles a ler Dom Casmurro se eles estão com dificuldade de ler frases curtas de uma linguagem bem simples, porque aquela lá do Dom Casmurro já vai ter uma mais rebuscada. Não adianta eu tentar ensinar a coisas avançadas se eu não sei o mais simples, né? E a outra, número 10 aqui, para encerrar essa lista, é a visão transdisciplinar do conhecimento, né? Nós não ficarmos presos na nossa caixinha, né? E pensarmos que o nosso conteúdo pode estar associado a outras coisas. E aí, dando um exemplo até de realidade virtual, eu participei, foi a única vez, eu não tenho muitos exemplos de uso de óculos virtual, porque, enfim, eu nunca tive muito acesso a essas coisas. A escola que eu trabalho não tem essa condição, enfim. Mas uma vez num curso que eu fiz, de inglês, inclusive, né, a gente botou o óculos e a gente foi olhar as 7 maravilhas do mundo moderno, né? Inclusive Cristo Redentor, Chichén Itzá e tudo mais. E a gente tinha que comentar, a gente com óculos, a gente tinha uma visão 360 graus do alto, assim, né? Daquele monumento histórico que a gente tinha que descrever, em inglês, no caso, que era atividade, descrever para os nossos colegas em inglês, características daquele monumento para eles tentarem adivinhar, né? E assim, eu acho que foi uma atividade muito marcante, assim, primeiro porque a gente usou um negócio muito diferente, né? Assim, mas teve essa colaboração, veja, o professor o tempo todo ele deu orientação para a gente fazer, e deixou com a gente. Eu tinha que descrever um negócio, era totalmente diferente de o professor ficar falando, né, em inglês para a gente o que era. É totalmente diferente da gente ler num texto. Pega um texto aqui recortado e lê aí
uma descrição sobre o movimento e a gente tentar adivinhar, né? Não, eu estava vendo ali, né? Estava tendo uma imersão tecnológica, lógico, e foi muito gratificante. Lógico que tinha que ter habilidade de inglês ali para conseguir descrever adequadamente, mas foi muito interessante isso. Então, sempre que possível, eu acho que essa imersão, ela vai permitir com aquela, falando das taxonomias de Bloom, né? Ela vai permitir com que a gente coloque em prática aquilo que a gente aprendeu, entendeu? Então, de uma forma, né, o livro ele descreve bem, né, essa interação em tempo real com colegas, com o objeto do conhecimento ali, com a tecnologia. Conforme eu mexia meu rosto, eu via outras partes do monumento, né? Então eu conseguia interagir, conforme eu interagia, a parte tecnológica também interagia. Isso gerou, eu nunca fui em quase nenhum deles, só fui no Cristo Redentor, né? Então os outros eu não tinha ido em nenhum. Então aquilo permitiu que eu visse muitas coisas e me aprofundasse. Então a realidade virtual ela tem um potencial muito grande, assim como a aumentada, né? Falando do texto, de olharmos para nossa realidade e termos uma intervenção tecnológica por cima dela, né? Então, as atividades elas são múltiplas. Então, falando assim da taxonomia de Bloom, né, como metodologia ativa, eu vejo assim, inspiro vocês, como professores, a pensarem, a mobilizar nas suas aulas não somente a memorização, que os alunos lembrem de coisas na hora de uma prova, né? Mas que eles possam ter a oportunidade de aplicar, criar e analisar fatos, entendeu? E criar sínteses a partir das suas próprias criticidades que pode ser promovida na sua aula. Então, a gente está falando aqui de imersão de jogos, de role-playing games, né, o RPG. Essas são possibilidades que vocês e eu e nós, todos nós, podemos promover nas nossas aulas para que, de fato, eles possam mobilizar outras e tantas habilidades e competências que não somente aquelas cruas. Aprender o conteúdo hard, né? Hard skills, ele é fundamental. Mas os soft skills, né? Essas habilidades socioemocionais, competências, habilidades outras, são extremamente importantes, né? Sim. Então, professor, falta aí 10 minutinhos, eu vou só ver o que o pessoal comentou aqui, rapidinho. A professora Denise comentou que ainda hoje ela estava discutindo com o esposo dela sobre a construção de um quebra-cabeça para trabalhar estudo de caso clínico. Bem interessante. Denise, como sempre, muito criativa, exatamente, né, utilizando um recurso que não tem nada de tecnológico, mas que vai trazer para a aula a participação e colaboração dos alunos. Aí, aqui eu acho que está a Luna Bidu, não sei se eu estou lendo certo, tá? O nome, porque às vezes a pessoa lá no Instagram abrevia, né? Mas tá assim, estou amando as explicações e o tanto que potencializa nosso aprendizado. Obrigada, tá? Aí, professora, eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre, eu vi que você tem um curso, particularmente fiquei curiosa, acredito que os meus colegas também, que eu tenho divulgado bastante lá, para eles acessarem o teu trabalho. Lá no curso você oferece de curta duração, sobre metodologias ativas, só para quem é da área de exatas ou para todo mundo? Só para a gente entender um pouquinho. O curso e o perfil, né, fiquem convidados assim, para todos que são professores, curiosos da educação, pais até que queiram saber um pouco mais. E o curso, sim, ele surgiu pela necessidade de, assim, apontado até por alguns seguidores, falavam, eu gostaria de saber mais, gostaria de entender mais a fundo isso aqui, mas é sempre muito difícil, né, aprender com conteúdo de Instagram, assim, de forma mais aprofundada, de colocar em prática. Então, e aí, baseando-se em toda essa trajetória de estudos que como eu falei, só de metodologia ativa tem desde 2017. Uhum. E aí eu estou fazendo minha tese de doutorado que é sobre isso, então eu pensei, cara, assim, eu acho que eu tenho condição de contribuir, né? Então, o curso, ele faz um panorama
eles são 4 módulos. O primeiro módulo ele apresenta um panorama educacional brasileiro, porque muitas vezes sai do nosso radar quais métodos comumente foram vistos no Brasil até hoje. O que é o ensino tradicional, que muita gente fala. E aí eu apresento quais resultados esses métodos todos levaram à nossa educação. Anteontem saiu o resultado do PISA, né, 2022. Vocês podem ter uma noção. É triste. A matemática, então, nem se fala. Mas eu falo para todas as áreas. Eu apresento um panorama geral. Entendeu? Entendi. Então, da educação. E aí eu mostro que tem um problema. A gente tem um problema. E aí, a parte do módulo 2 o que são metodologias ativas. Eu trago no módulo 2 concepções teóricas para fundamentar a discussão. Não é ainda muito prático, é teórico. Para poder falar assim, de onde que veio isso? De onde surgiu? Por exemplo, as pessoas falam muito de Bloom, da taxonomia, falam do Dewey, né? Mas o que essas pessoas pensavam que inspirou outros que vieram depois e fizeram essas metodologias mais famosas hoje em dia? E aí, esse é o módulo 2, no módulo 3, eu venho falando de algumas das principais metodologias ativas, né? E aí, veja, assim, não dá para abordar tudo, né? Porque são infinitas as metodologias ativas. Eu escolhi as 6 das que eu acho que são as, na minha opinião, mais aplicáveis para qualquer professor, em qualquer contexto, para qualquer nível de ensino. Aí eu falo de sala de aula invertida, falo de ensino híbrido, rotação por estação, aprendizagem baseada em projetos, em problemas, Jigsaw, que é pouco conhecida, né, que é o famoso método quebra-cabeça. Então, são 6 metodologias ativas, e é esse módulo, sim, aí eu vou explicando um por um no curso, explico teoria, dou vários exemplos de várias áreas. Eu dou exemplo desde a educação infantil até o superior, de exemplos não só de matemática, não só de exatas. Pego de todas as áreas, não em cada exemplo todas as áreas, mas, por exemplo, a sala de aula invertida eu pego 4 exemplos. Então, como ensinar a sala de aula invertida no 2º ano para o ensino de português, no 8º ano do fundamental para o ensino de ciências, no ensino médio para o ensino de história, na graduação para engenharia. Eu vou tentando variar ali as componentes curriculares e os níveis de ensino, para tentar, de alguma forma, atender, né, a diversas demandas. Né? Então, eu vou fazendo isso para todas as metodologias. Né? E o módulo 4, aí a gente vai apresentar ideias de métodos, práticas ativas, sem ser esses métodos conhecidos. Então, vamos fazer uma aula ativa sem seguir esses métodos. Eu apresento 7 princípios, né, de que você pode fazer coisas simples na sua aula para você ter uma aula mais ativa. E aí eu vou dando dicas de como fazer o planejamento de uma aula ativa, planejamento reverso, como botar no papel na sua sala de aula, né? E aí eu deixo como exercício nessa aula 4, nesse módulo 4, desculpa. Você, professor, que entrar no curso, você vai criar um plano de aula e aí nós teremos o que para mim é o diferencial do curso, né? Porque curso tem muito na internet, né? Vocês podem se esbarrar com muitos aí. Mas o que eu acho que é o diferencial é juntar essa parte toda teórica que eu falei para vocês, prática também, mas mais teórica, né? Com a prática, porque vocês vão planejar um plano de aula para uma aula real, independente do nível, baseando-se em uma metodologia ativa que você vai escolher, dentre todas que foram estudadas no curso. E você vai ter 3 encontros de mentoria comigo. No primeiro encontro, eu vou olhar esse plano de aula e a gente vai ver se o plano de aula está adequado, se está adequado com a metodologia, com o público, com o nível de ensino que você está propondo. O segundo vai ser o feedback daquela aula que você deu, né, baseando-se naquele plano de aula. E aí você vai usar de novo a aula para ver se as correções que a gente pode ter feito surtiu efeito. E por final vai ter um outro encontro que é um fechamento, né, da mentoria, do que foi essas 2 intervenções. Então veja, toda essa teoria vai ser atrelada a uma prática de pelo menos 2 aulas que você vai dar acompanhadas por mim, né, em 3 encontros de mentoria. E vamos ter também live de dúvidas ao longo do curso. Né? E aí eu até deixo
a partir dessa conversa aqui, tem um cupom de desconto para quem participar do clube, que é Quero 100. É só escrever lá no cupom de desconto, Quero 100, depois eu passo para você. É Quero 100? Depois eu passo para você também no Isso. Aí você entrou no clube conosco também, né, professor? Sim, sim. Aí quem fizer parte do clube, teria esse desconto aí de R$100, né? Digitando esse cupom Quero 100 lá no valor final do curso. Aí você divulga lá pra gente, fazendo um favor, lá dentro do clube mesmo, do WhatsApp, tá? Divulga lá pra gente, que daí o pessoal... Eu sei que tá todo mundo... Nossa, já falta só 2 minutinhos aqui. Eu sei que o pessoal, a maioria de nós, né, docentes, estamos aí exaustos esperando as férias, mas lá pelo dia 10 já dá pra gente ir pensando também em estudar de novo, né? Como diz o professor, sempre quer estar estudando. Sim. Estou aí nos nossos planejamentos. Então, que eles possam estar se organizando aí, participar, sim. Fiquei super interessada do módulo 4, esses 7 princípios aí, para qualquer metodologia ativa, estou super interessada já em saber. Professor, aí só para que não corte, né? Eu falei para você, quando dá 1 hora, o Instagram já corta aí de forma brusca a nossa conversa. Sim. Mas eu quero agradecer imensamente, de coração, sei que final de ano tá tão corrido, né? A gente conversou, por você ter me atendido também lá, pelo direct do Instagram, ter sido, né, tão a sua prontidão em nos responder, e depois organizar aí a live. Eu sei que você tirou um tempo imenso seu. Eu agradeço muito por compartilhar a sua experiência aqui conosco, tá? E sinta-se também à vontade. Muito obrigada por estar dentro do nosso clube, participando do grupo. É uma satisfação tê-lo lá conosco também. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite, estou à disposição aí, quando precisar, é só chamar, convidar, que é sempre um prazer compartilhar, né, sobre metodologias ativas e aprender também um pouco com vocês, tá bom? Faço parte do grupo agora, se precisar é só chamar. Tá bom, professor, muito obrigada, tá? Bom descanso aí, bom final de ano também. Para vocês também. Um abraço. Boa noite, bom final de ano a todos aí. Abração. Obrigada, tchau, tchau.